Oi, pessoal, tudo bem? Talvez esse seja um dos vídeos mais abertos que eu vou gravar aqui pro canal, ou no mínimo é o mais aberto da história desse canal. E hoje nós temos chá de camomila ao invés de café. E eu queria bater um papo aberto com vocês, um papo, eu queria que vocês comentassem, deixassem a opinião de vocês aqui, porque tem algo que sempre me intrigou, assim, e hoje eu tô bem emotiva. E eu queria conversar com vocês sobre a famosa TPM e sobre como a gente lida com as nossas emoções, como as coisas nos afetam, como as mudanças da vida, como a gente encara as permissões e as mudanças da vida. Eu tô passando por um momento de transição muito grande na minha história cristã, na minha vida cristã. E envie esse vídeo para quem está precisando ouvir uma frase carinhosa, uma mensagem carinhosa. Guarda esse vídeo para você, me segue, compartilha, comenta. Se você está passando por algo assim, se você quer que eu ore por você, se está passando por algo que hoje você não vê solução, deixa seu nome aqui embaixo. Eu quero orar pela sua vida também, tá bom? Vamos conversar e é isso. Beijo. Não o maior, porque o maior foi realmente trocar de religião. Mas quando eu passei do catolicismo para o protestantismo, foi um processo que ele não demandou muita escolha, apesar do que, enfim, apesar de ter sido uma escolha, ele não me demandou escolha. Ele aconteceu naturalmente. Mas o processo que eu estou vivendo de trocar congregação, ele tá me deixando meio que a flor da pele, porque sair de um lugar que você está seguro para um lugar que você não conhece muito bem, muito desafiador, sabe? Porque todo novo começo, ele gera dúvida, ele gera incerteza, apesar da gente ter palavras, apesar da gente ter direção, apesar da gente ter certeza, é um desconhecido e todo desconhecido dá medo. Eu acho que essa é a palavra. Por mais que a gente tenha fé e a gente peça para Deus, para Ele tirar o nosso medo, todo desconhecido dá medo. E existem, assim, épocas na nossa vida, e eu queria conversar sobre isso, ou pelo menos me abrir, desabafar sobre isso, é que existem épocas que a gente fica mais emocionalmente vulnerável, sabe? As nossas emoções ficam mais à flor da pele. E uma vez eu vi uma caixinha de perguntas de uma pastora que ela perguntava assim, ai, como a gente lida com as emoções no período, né, pré-menstrual. E ela falou, você lida do jeito que você lida dos outros períodos, assim. Só que a gente precisa entender que esses períodos nós estamos mais vulneráveis emocionalmente. Então, talvez sejam dias que a gente não vai poder tomar decisão e que a gente precisa realmente ficar mais quietinha. E principalmente, que foi um desafio muito grande para mim, porque como eu tinha borderline e bipolaridade, era assim, não sei se vocês já conviveram ou conhecem alguém que teve esse diagnóstico, mas basicamente, eh, a pessoa ela vive uma montanha russa. Então tem altos e baixos, e aqueles altos e baixos eles são: "Uau, é isso, a minha vida é isso agora". E aí quando eu fico curada, né, quando eu fiquei curada, quando qualquer pessoa ela passa por uma cura, né, enfim, assim, ela vence uma doença, ela ou algo que ela estava muito acostumada a fazer, ela precisa reconfigurar o cérebro. Então, às vezes, eu preciso reensinar o meu cérebro que: "Opa, isso aqui não é o fim do mundo, isso aqui não vai ser isso aqui para sempre". E eu acredito que o puerpério, ele tem grande culpa em me ajudar nisso, porque no puerpério a gente escuta muito uma frase que é: vai passar, aproveita esse momento, aproveita agora, porque isso vai passar". E é um momento que a gente tá muito vulnerável emocionalmente, às vezes a gente se pergunta: "Meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Nunca mais eu vou dormir, eu nunca mais vou comer uma comida quente", mas assim, vai passar. E eu acho que a gente tem que levar essa frase para o resto da nossa vida. Vai passar, vai passar. A TPM vai passar, a raiva, o mau humor, ele vai passar. As coisas não são o fim do mundo. E aí existem coisas na minha vida que eu
quando eu começo a pensar, e eu li um livro muito bom que se chama O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Se você não leu, leia. E ela fala muito sobre você reconfigurar a sua mente e sobre como você coloca esses pensamentos diante de Deus, né? O que você faz para tirar esses pensamentos, porque nós somos tendenciosos a ser consumidos por pensamentos intrusivos ruins, assim, pensamentos negativos. A nossa natureza, ela é tendenciosa a fazer com que nós sejamos consumidos e que a gente alimente pensamentos negativos. Nós precisamos entregar esses pensamentos negativos aos pés do Senhor, levá-los cativos a Deus. Então eu tenho feito muito isso, assim, porque tem coisas que de fato eu não consigo mudar agora. Eu não consigo decidir agora, elas nem são para eu decidir agora, elas não são um problema que eu tenho que encarar agora, porque tem problema que a gente precisa esperar. Tem situações na nossa vida, decisões que a gente precisa esperar. Então, quando esses pensamentos vêm e me dá aquele impulso de eu preciso resolver isso agora, isso tem que ser feito agora, eu preciso resolver, preciso dar um jeito e, como diz a minha filha, cheira a florzinha, assopra a velhinha, porque vai passar. Vai passar essa tempestade, esse furacão de hormônio, isso passa. E eu não posso tomar decisão nesse período tão vulnerável, tão complicado, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tá nessa vulnerabilidade emocional de certas épocas da nossa vida. E isso não acontece só na TPM, né? Às vezes acontece em outros fatores, como eu tô falando, abrindo para vocês aqui sobre essa minha troca de igreja, né, esse meu desvincular de uma família, de uma casa que eu estava acostumada, para me vincular a outro espaço. Isso também é um momento muito vulnerável. Então eu preciso ter muito cuidado com as decisões que eu tomo nesse período, com o que eu penso nesse período, um cuidado comigo mesmo, porque principalmente quem já teve nesse lugar, né, assim, de depressão, nesse lugar de doença emocional, de se deixar levar pelas emoções, de não ter controle, de ansiedade, de melancolia muito forte, de tristeza muito forte, a gente precisa ter e, principalmente, carregar dentro de nós aquele versículo. Traz à memória o que te traz esperança. A gente precisa carregar isso, porque nesses dias assim, que eu tô bem borocochô, assim, pra baixo, bem, eu olho pra minha história. E às vezes eu falo assim, meu Deus, é impossível sair disso. Às vezes eu recebo uma palavra, eu vejo que a direção que Deus está me dando, eu falo, isso é impossível. E eu lembro, né? E antes eu tinha tendência do quê? De parar. É impossível, então eu vou parar. E hoje eu lembro, eu olho pra mim e falo, meu Deus, era impossível a Natália que não podia ficar sozinha em casa, a Natália que não conseguia sair sozinha, a Natália que chegou quase a parar de dirigir, a Natália que ficou internada numa clínica psiquiátrica, a Natália que tinha que esconder facas e objetos cortantes dela. Era impossível ela criar uma filha, ela falar de Deus na internet, ela voltar pra igreja, ela. Era impossível ter a vida que eu tenho. Era impossível. Deus fez. E ele vai continuar fazendo. Ele continua fazendo. Porque ele, o mesmo Deus que me tirou daquele vale da morte, ele rolou a própria pedra da própria sepultura. Ele rolou a pedra do melhor amigo dele. Mas esse mesmo Deus que rolou a pedra do melhor amigo dele foi o Deus que chorou. Porque mesmo ele sendo Deus, poderia ressuscitar o seu melhor amigo, ele sentiu a dor do seu melhor amigo. E isso é muito profundo, porque ele nunca nos proibiu de sentir, mas ele também nunca nos ensinou a parar e a desistir. Então ele sentiu a dor, ele chorou, mas no tempo certo ele foi lá rolar a pedra e mandar Lázaro para fora. Talvez hoje seja o seu dia de chorar. Eu não sei o que você está passando, é, eu não sei em que momento da sua vida você está, em qual estado vulnerável você se encontra, eu não sei o que passa na sua vida, mas eu sei que você pode chorar, que você pode se permitir descansar. E eu falo muito isso lá nas minhas histórias, que
a gente precisa lembrar que um dos mandamentos de Deus é o descanso. Então você precisa se permitir descansar, você precisa se permitir trocar a sua xícara de café por uma xícara de chá. Isso vai passar. Às vezes não no tempo que você gostaria, porque eu tenho certeza que Marta e Maria gostariam que Jesus tivesse ido na hora que elas mandaram o recado. Mas ele foi no tempo dele, porque ele é um Deus kairos, do tempo perfeito, do tempo certo. E ele foi, e aconteceu. Ele ressuscitou. Então tenha essa certeza. Ele vai rolar. A pedra está te impedindo de sair da sepultura. E ele não vai só rolar a pedra, como ele vai estar ali para poder desenfaixar você de todas as suas feridas. Mas aguenta firme. Aguenta firme, se cuida, se ame e lembra e acredita, ou como o meu chá profético. Acredita que vai dar certo. Vai dar certo. Deu certo para mim. Vai dar certo para mim de novo. Tudo que eu possa estar vivendo de conflituoso ou emocionalmente instável no momento vai passar. E isso não vai parar. A vida precisa continuar. Então, permita descansar, continue, porque a pedra vai rolar.